Salmo 55. Todos acharam, amém? Versículo 22, está facinho aí. Entrega suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, ou seja, te manterá de pé. Jamais permitirá que o justo venha cair. Amém? Amém. Entrega as suas preocupações ao Senhor. Aí sim esse Senhor te mantém de pé. Jamais permitirá que o justo venha cair. Entrega as suas preocupações na mão do Senhor. Não tenta resolver, não. Fala, Senhor, me ajuda. Senhor, venha me ajudar a resolver os meus problemas, seja qual for. Entrega as suas preocupações, sejam qual forem, nas mãos do Senhor. E esse Senhor é que vai manter você de pé. Muitas pessoas não entregaram as suas preocupações para o Senhor. Pularam na frente de ônibus, pularam de prédio, enfiaram na frente de trem, metrô, ou isso não está acontecendo. Tiraram a própria vida. Sabe o que é isso? As preocupações foram sufocando. A mente foi sendo sufocada, cheia de problema, cheia de dúvida, cheia, sem rumo, sem lugar para um porto seguro, sem lugar. E quando achou amigos igual de Jó, achou amigos que é pior do que inimigo. Mas Deus te diz hoje, entrega as suas preocupações ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Nós somos bonzinhos? Não. Nós somos já pessoas perfeitas? Não. Mas o Senhor olha para um coração quebrantado de verdade, para um coração que quer mudança de verdade, para um coração que precisa ser justificado, um coração que, mesmo você não conhecendo Jesus Cristo, comece a conhecer Jesus Cristo, porque Deus começa a atuar, porque você entregou na mão dele. Jó entregou na mão do Senhor o que ele não conhecia. Ele falou com a própria boca: Senhor, eu fiz coisas e eu não te conhecia, mas hoje os meus olhos te veem. Imagina quanta coisa ele fez depois que conheceu e teve intimidade com esse Deus. Muitas vezes você pode estar pensando no seu coração hoje que Deus não te ouve. Ele está com os ouvidos atentos. Falta você tomar uma postura de súplica diante de Deus, e Ele vai te responder. Ele vai te ouvir e te responder. A Bíblia quem diz: clama a mim e responder-te-ei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as suas forças. Quando você adora o Senhor e busca o Senhor assim, esse Senhor trabalha a seu favor. Eu não sei qual é a sua preocupação. Entrega ela na mão do Senhor. Fala para Deus. Se você tem vergonha, fala sozinho, você e Deus. Chega no seu quarto hoje e fala com Deus. E se apresente diante de Deus. Peça socorro ao Senhor. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a te conhecer, ajuda-me a compreender, ajuda-me a entender as suas coisas. Conseguimos fazer muitas vezes, mesmo cristão, conseguimos fazer muitas coisas, mas quando precisamos de buscar ao Senhor, não temos força. Precisamos de ler a palavra de Deus depois. Deixa para depois. Está vendo como você se engana, o seu coração te engana? Como você faz todas as outras coisas, tira um tempo também para ler um versículo. Bom, eu vou começar a ler Mateus. Um versículo. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Vai lendo. Hoje você lê um, amanhã você lê outro. Você já reparou que para as outras coisas você tem, é pontual?
Para serviço você é pontual. As coisas de Deus você não é pontual. As coisas de Deus são sempre secundárias. Você tem uma disposição para ficar a madrugada inteira acordado. Não tem condição de orar 15 minutos de madrugada, 10 minutos de madrugada, 5 minutos de madrugada. Senhor, tu sabes todas as coisas, amém. Não tem. Depois. Já pensou se quando você estivesse com um problema gravíssimo e você buscasse ao Senhor, Ele falava, depois eu resolvo, depois eu te ajudo, depois eu te livro, depois eu te salvo. Não, imediatamente Ele mandou o seu filho, imediatamente Ele entregou Jesus, imediatamente o seu filho aceitou, foi tudo imediato. Tudo imediato. Nós somos morosos com as coisas de Deus. Não, Senhor, agora eu não posso te procurar não, eu estou muito preocupado. Não. Entrega as suas preocupações. Muitas vezes você tem um estudo fora de série, você tem um conhecimento fora de série, você tem uma capacitação fora de série, uma coisa maravilhosa, que é entendida como um gênio, como uma pessoa superdotada, e etc. Mas te falta uma coisa. Muitos se esperam em você achando que você tem sabedoria. Muitas vezes a sua sabedoria é a sabedoria humana. É o entendimento que Deus deu e você nem sabe que Deus te proporcionou uma sabedoria, uma capacidade de criar, de desenvolver coisas, de facilitar a vida, não só sua, mas de muitas pessoas. A luz, facilitou a vida de muita gente. A água encanada, antes se buscava água, longe, no balde. Hoje você só abre a torneira. Locomoção foi melhorando. Começou-se com um cavalo, hoje tem 16 cavalos, hoje tem não sei quantos cavalos. Melhorando. A roda foi arredondando, melhorando. Foi ficando diferente, melhorando. A capacitação que Deus deu para que você viva nessa terra tranquilo. Mas o problema é que quando essa tranquilidade, você tem tudo isso e não busca Deus. É tanta comodidade, é tanta coisa boa. Vou buscar Deus para quê? Eu tenho isso tudo. Mas você esqueceu que quem deu sabedoria foi Deus. Então, qual que é a verdadeira sabedoria, queridos? A verdadeira sabedoria é eu obedecer ao Senhor. Eu passar a obedecer a palavra de Deus. Eu passar a saber buscar o Senhor. Eu saber estar diante do Senhor prostrado, mas numa posição de súplica. Josué estava ali orando, prostrado diante do Senhor, aquela batalha intensa ali, contra todos aqueles reinos. Quando o príncipe dos exércitos apareceu diante dele, você é dos nossos ou do inimigo? Ele estava orando ali, mas ele tinha postura. Ele estava clamando ali, ele tinha postura, a mão estava na espada. Os olhos atentos. Tem guerra, meu irmão, que você tem que estar com o olho aberto. E quando o Senhor manda fechar os olhos, é porque Ele já está guerreando com você, você não se preocupar com nada. Então, no momento de guerra, não fecha o olho não. Saca da espada e olho aberto. Que não, no território não. Quem manda é o Senhor manda os seus anjos me ajudarem. Imediatamente. Então nós precisamos de obedecer. Sabedoria é obedecer a palavra de Deus. Sabedoria é colocar diante do Senhor. Quer ver um pouquinho à frente aí? Provérbios capítulo 3. Está logo à frente aí. Salmos, Provérbios. Provérbios capítulo 3. Todo o capítulo 3 fala de conceito de sabedoria e por aí vai. Vários capítulos trazendo a sabedoria. Eu quero trazer só um versículo ou dois para você. Provérbios capítulo 3, versículo 23. Amém? Amém? Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha.
Esse é aquele que está prostrado diante de Deus de verdade. Esse é aquele que tem sabedoria, que busca Deus de verdade, que busca os conselhos do Senhor. Aqui, nesse mesmo provérbio, diz que a sabedoria é árvore de vida. É vida, vai trazer vida. Quem abraça a sabedoria será abençoado. Será abençoado. Quando você ensina seu filho a sabedoria, ele vai ser abençoado. Ele vai seguir o caminho da bênção, o caminho da paz, o caminho do crescimento. Muitas vezes nós, conhecendo todas as coisas, dizendo que temos sabedoria, que conhecendo todos os livros de Freud, todos os livros não sei de quem, todas as enciclopédias não sei de quem, todos os best-sellers de não sei de quem, somos aquele que não dorme, que deita e não dorme, não consegue dormir, que o sono não sustenta, levanta mais cansado ainda. Que adiantou aquele monte de livro na cabeceira da sua cama, se o livro que te traz o sono, que te fala, olha, todas as calamidades que acontecer, sabe, todos os ataques, todas as enfermidades, todas as doenças, todas as pestes, todas as pragas, pode ficar tranquilo, que eu sou contigo, homem, que eu sou contigo, mulher, que eu sou o seu Deus. Se eu não crer assim, que evangelho estou pregando, que evangelho estou seguindo? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Você tem que esperar nele. Se o Senhor não fez ainda, mas o que o Senhor vai fazer? Se a porta abrir, Deus, se a porta fechar, Ele é Deus. Ele é Deus. Senhor, por que essa porta fechou? Ele vai te mostrar e te explicar. Essa porta está aberta para você. É para mim mesmo, Deus. É para mim encarar e chegar junto. Então tá, obrigado, Senhor. Ser comigo. Tem muitas vezes Deus abre a porta para você. Ser o primeiro medroso que não dorme. Nossa, amanhã tem isso, meu Deus do céu. Senhor, eu não estou preparado para isso, não quero. Você só reclama, você não tem postura de oração. Não tem postura de súplica nenhuma diante de Deus. Senhor, essa porta abriu, ser comigo, me capacita, me lembra, me dá sabedoria. Durante a entrevista, Senhor, me dá sabedoria. O que se for fazer, Senhor, me dá sabedoria. Ser comigo, Deus. Amém? Escute, todo o Antigo Testamento foi deixado para exemplo para as nossas vidas. Muitos crentes só lêem o Novo Testamento. Não, eu sou do Novo Testamento, eu sou novo. Não, o velho precisa ter compreensão do novo. Você saber quem é Jesus lá no velho. Você saber que tudo aquilo que aconteceu lá apontava para Jesus, um sacrifício único para a sua vida. Um sacrifício único por amor a você. Por isso que ele via todas aquelas coisas. Naquele tempo Deus andava com o seu povo e o povo não via. Deus fazia sinais, prodígios, maravilhas. A maioria não via. Hoje é a mesma coisa, Deus tem feito, Deus tem mostrado para os seus escolhidos e eles não veem. E o pior ainda, faz igualzinho o povo do passado. Só anda queixando, só anda reclamando continuamente. E pior ainda, não tem coragem de assumir o seu erro, aí critica os escolhidos de Deus. Aí afronta os escolhidos de Deus. Afrontavam Moisés e Arão, escolhidos de Deus. Deus é quem chamou, eles não queriam aquilo. Você envia outro, o Senhor põe outro. Eu chamei vocês, rapaz, eu vou capacitar vocês. Até eles tiveram que aprender a parar de reclamar. Moisés teve que aprender a parar de reclamar. Para que o Deus Todo-Poderoso agisse através da sua vida. Muitas vezes você quer que Deus age através da sua vida, mas você reclama. Não, Deus, Deus, não tem condição para isso agora, não, deixa para amanhã, deixa para outro dia. Não, Deus quer usar a sua vida. Então para de reclamar ou queixar continuamente igual os do passado. Deus chamou Moisés e Arão para guiá-los, para conduzi-los. O que eles tinham que fazer? Obedecer. Obedecer àquela liderança que era de Deus. Deus estava no meio deles. Quando Deus instituiu Moisés a construir o tabernáculo, a tenda da congregação, com tudo ali, Deus que instituiu tudo, mostrou tudo como tinha que ser feito. Deus com seu povo, e o povo não via Deus. Tinha sinais, querido. Quando a fumaça chegava, quando uma névoa chegava e cobria o tabernáculo,
Ali mostrava a presença de Deus. Era hora de adorar, era hora de prostrar diante dele e adorar o Senhor. Ele estava ali. Não era hora de ficar preocupado se tinha pão, não era hora de estar preocupado em buscar a ovelha, não era hora de estar preocupado com isso ou com aquilo. Era, nossa, Deus está lá na tenda da congregação. Era hora de prostrar e clamar: Deus, ajuda o teu povo, Senhor. Não era só Moisés, não era só os sumos sacerdotes, não. Era o povo que tinha que fazer isso. O povo tinha que prostrar, não. Por isso muitas vezes nós perdemos, querido, porque nós estamos como eles. Quer ver um negócio? Números capítulo 16. Só você voltar um pouco atrás aí. Números capítulo 16. Aqui no capítulo 16 teve uma rebelião de um dos líderes de tribos, teve a rebelião de um homem, ele conduziu essa rebelião, levou muitos para o inferno junto com ele. Você conhece a história de Corá, Datã e Abirão, que a terra abriu, engoliu ele e suas famílias, e todos os que bandearam para o lado dele. Se a terra não engoliu, eles foram queimados vivos. A ira do Senhor se acendeu contra esse povo, de tanto que eles reclamaram, de tanto que eles afrontaram Deus, de tanto que eles afrontaram os escolhidos de Deus. Deus agiu. O justo juízo de Deus. O que o povo fez? Acusou Moisés e Arão. Números capítulo 16, versículo 41. Ali vem a história, contando a história, que eu não vou ler. Versículo 41. Depois que aconteceu toda aquela coisa dentro do arraial, que a terra abriu, engoliu aquelas famílias, e o fogo desceu e queimou um monte de gente, o que o povo tinha que aprender com isso? A respeitar a Deus, a respeitar a liderança que Deus colocou. Não respeitaram, queridos. Olha o versículo 41. No dia seguinte, isso não foi um mês depois, não. Aconteceu aquele fato, aquela tristeza toda. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Não foi eles, foi Deus que mandou o anjo lá e matou. Tem anjos que assistem o Senhor, anjos poderosíssimos, que o Senhor dá ordem e eles não titubeiam em nada, eles vão lá e cumprem. O Senhor te dá uma ordem, como o anjo dele aqui na terra, você... depois. Manda o outro anjo lá, o outro anjo é mais velho, mais esperto, mais inteligente. Não manda aquele outro lá que corre muito, que chega junto. Não, Deus está mandando você. No dia seguinte já foram reclamar, a comunidade inteira, Israel inteira, queixar contra Moisés. Para você ver, nos tirou do Egito, nós estávamos algemados lá, sendo escravo, morto, não tinha nada para comer, apanhando lá, mas a gente estava lá, tranquilinho. Não tem problema de ser escravo. Tem crente que gosta de ser escravo. Gosta de ser escravo. Aí, vem um libertador, o povo queria continuar sendo escravo. Lá a gente tinha as coisas. Sabe as migalhas que caíam da mesa do rei? O subejo do rei? A gente comia. É isso que Deus quer para você, meu irmão? Não. Deus quer te dar o melhor dessa terra. Mas você precisa de ter uma postura de súplica diante dele. Dia seguinte foram reclamar: vocês mataram o povo de Deus. Era um povo, eram hebreus como nós, eram israelitas como nós. Que tristeza, meu irmão. Viram tudo aquilo, a morte dos rebeldes, viram a condenação de cada um pelo próprio Deus. 250 que bandearam para o lado dele foram mortos. Teve gente que foi torrado, veio uma bola de fogo e torrou. Se fosse hoje, Jesus já tinha voltado. O Senhor já tinha voltado. Ainda bem que tem Jesus no meio. Amém? O povo voltou de novo, novamente, continuamente, contra aquele que Deus chamou. Olha para você ver o texto, versículo 42. Quando, porém, a comunidade se juntou contra Moisés e contra Arão, e eles voltaram para a tenda do encontro, tenda da congregação, repentinamente a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Lembra quando eu falei do tabernáculo? A nuvem chegava lá, o Senhor estava lá.
Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram. Olha a posição de Moisés e Arão. Eles se prostraram com o rosto em terra, mas com quê? Com uma postura de súplica, que logo depois eles provam isso. Versículo 46. E Moisés disse a Arão: pega o seu incensário e põe incenso nele com fogo tirado do altar, e vai depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, pecado de Israel, porque saiu grande ira. Isso aqui é um anjo que Deus deu a ordem para ir lá e lançar uma praga sobre todo Israel. Então Moisés e Arão podiam ter cruzado os braços e falar: eles falaram contra nós, nos humilharam, não acreditam em nós, a ira de Deus se acendeu, Deus vai lá então vai consumi-los. Não, não. O que Moisés faz? Prostra diante do Senhor. Olha a postura de súplica desse homem. Senhor, não faça isso com esse povo não. Arão, pega o incensário, coloca incenso. Isso representava a sua oração. Quando você tem prostração de súplica, está ali com súplica diante do Senhor, é esse incensário aqui, ó, representa orações, a sua oração. Ou seja, você orando, e você como brasa viva, como tição que veio lá do altar do Senhor, do sacrifício ali, você orando ao Senhor, aí sobe as narinas de Deus a sua súplica. As suas reclamações não. As suas reclamações chegam lá não, meu irmão. Agora a sua súplica chega lá, não é? Você crê nisso? Você quer que quando você ora, chega lá no Senhor? Ah, então continua suplicando para Ele te responder. Agora para de reclamar que Ele não vai responder. Ele vai vir com uma vara, ou então eu vou mandar um anjinho desse aqui, ó. Então o anjo foi lá, ó. Então, versículo 46 para a gente entender. Então Moisés disse a Arão: pegue o incensário e ponha incenso nele com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação. Sabe o que é propiciação, meu irmão? É simplesmente o seguinte: é a forma que você leva alguém a perdoar. Quando você perdoa alguém. Sabe o que é propiciar? É você ir no lugar, está acontecendo aquela tragédia, porque aquele povo foi contra você, e você está intercedendo por eles. O Senhor, deixa esse povo morrer, não? Você está fazendo propiciação. Senhor, tem misericórdia, eles não sabem o que fazem. Senhor, põe a tua mão, é teu povo. Arão estava lá no meio dos mortos e dos vivos, intercedendo. Olha para você ver. Vamos lá, versículo 47. Então fez propiciação por eles, porque saiu grande ira do Senhor, e a praga começou. Estuda no 46, a parte B. Então a praga começou. Então tinha uma doença, tinha uma enfermidade, que o Senhor foi lá e feriu eles, para eles respeitarem. Para eles respeitarem que eles estavam ali, e o Deus de Israel estava com eles. Deus está conosco, a gente tem que respeitar. Se nós falharmos, nós temos que prostrar diante de Deus. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. É assim que nós temos que fazer. Versículo 47. Arão fez o que Moisés ordenou, e correu para o meio da assembleia, para toda a congregação da comunidade. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão clamava ao Senhor: perdoa-os, Deus. Senhor, perdoa-os. Perdoa essa ofensa, Senhor. Perdoa, Deus. Ele era um intercessor ali. Ele estava fazendo o quê? Ô Senhor, procede de misericórdia com esse povo. Eles falaram contra nós, falaram contra o Senhor que nos escolheu, mas perdoa o pecado deles. Ele foi lá: eu perdoo vocês. Tudo que vocês falaram contra mim, contra a minha casa, Arão falou contra Moisés, eu perdoo vocês, em nome do Deus de Israel. Aleluia. Propiciação. Propiciação. Se ele não fosse lá, filho, todo mundo morria com uma praga, com uma doença incurável. Amém? Versículo 48. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Mas só na corrida que ele deu, do tempo da tenda da congregação, até no meio do arraial, até no meio do povo de Deus, versículo 49, foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois
a praga havia cessado. De Deus não se zomba, de Deus você não critica, você não brinca. Deus escolheu aqueles homens ali. Eles procuravam fazer o melhor, porque também eram homens cheios de falhas, cheios de defeitos, tinham medos também, mas eles procuravam fazer a vontade de Deus. O tabernáculo não foi criação, o templo da congregação não foi criação de Moisés, foi de Deus, ordenança de Deus, ele só cumpriu. Muitas pessoas me dizem, isso é inventação de moda, isso, aquilo outro. Queridos, quando é de Deus, acontece. Quando a inventação de moda do homem, rapidinho se acaba. Rápido se acaba. Então aqui, Deus está querendo mostrar o que para mim e para você? Em vez de ficar reclamando continuamente, reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando da vida, reclamando das coisas. Não, Deus me deu só isso? Senhor, muito obrigado que o Senhor me deu tudo isso. Glória a Deus. Não fica olhando o outro, não. Olha o que Deus faz por você. Muitas vezes Deus quer juntar um homem e uma mulher para ser bênção. Não consegue, porque o coração é duro. O coração não tem sabedoria para voltar para Deus e para crescer em Deus, em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todos. Ninguém entra no céu se não for através de Jesus. Se você não tem a marca de Cristo, meu irmão, não se iluda, não acredite em gregos e troianos, você não entra no céu. Se você não tem postura diante de Deus, diante da palavra de Deus, você não entra. Corá, Datã, Abirão e tantos outros lá não tiveram postura de súplica, não tiveram postura, só se rebelaram, foram eliminados. O povo viu tudo isso e voltou a reclamar. Olha o que aconteceu. Saiu o anjo do Senhor e julgou lá, derramou uma praga. Se a gente falar em Apocalipse, tem 7 anjos esperando. Cada um com uma taça da ira, cada um com uma taça de uma doença, de uma praga, nem é doença, é uma praga. Praga é morte de milhões. A Bíblia diz que um anjo só, na hora que derramar uma taça, acaba com 1/3 parte da terra, o outro com 1/3 parte do mar. Você já pensou isso? 1/3 parte, é muita coisa, para uma terra desse tamanho. Nós precisamos voltar para as coisas de Deus, amém? Precisamos nos colocar na presença de Deus. Precisamos suplicar ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. A praga cessou porque Arão nos perdoou, porque Arão clamou o Deus Altíssimo e aí veio o perdão. Mas foi tão rápido que quando ele chegou lá e ele intercedeu, já tinha 14.000 mortos, fora os da rebelião. Então precisamos mudar a nossa mentalidade, precisamos voltar para Deus de verdade. Mas pastor, isso aí foi lá para o Antigo Testamento, hoje é a modernidade, né? Nós somos jovens, e hoje pode fazer tudo para Deus, hoje pode andar pelado para Deus, pode andar todo avacalhado para Deus, pode, não tem nada a ver. Então tá, então vamos ver se Paulo estava certo ou não, porque tudo isso aqui, Paulo relata aos coríntios, e relata a nós, porque está escrito e ficou escrito, porque para chegar até nós. 1 Coríntios capítulo 10, lá no Novo Testamento. Vai folheando aí que você vai achar. 1 Coríntios capítulo 10. Coríntios capítulo 10. Bom, Novo Testamento, né? Depois de Jesus, o último apóstolo, aquele apóstolo no caminho de Damasco, que o Senhor apareceu a ele numa grande luz. Ele falou assim: você me persegue, rapaz? Eu te persigo? Eu persigo esses pobres aí, ó. Não, você está perseguindo esses pobres, você está perseguindo a mim, porque eu que enviei a eles para pregar o meu evangelho. Para de perseguir eles, que hoje eu te persegui, te achei fácil. Aquele homem mudou a história da vida dele. Ele aprendeu a prostrar diante do Senhor, para suplicar ao Senhor pela infinita misericórdia, para suplicar ao Senhor para orientá-lo, para abençoá-lo, para perdoá-lo, para conduzi-lo. Esse Paulo, maior apóstolo da história, que
entregou todas essas cartas àquele povo daquele tempo, e ela perdura até hoje a nós. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Vamos ver se você lembra do que foi feito tudo lá no Antigo Testamento, se não está aí. Amém? Amém? Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem. Não ignorem o que vocês vão ouvir agora. Não ignorem nem uma vírgula, nem um tio, nem um J que está escrito nessa palavra. Não ignorem nada. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Isso foi verdade. Versículo 2. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha é Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Não aconteceu lá? Versículo 6. Estas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Só uma paradinha aqui. Você viu aqui o que aconteceu lá? É relatado aqui, e o que Paulo fala a nós, o que Paulo fala àquele povo, e o que essa palavra fala hoje a mim, a você, pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro, os homens de Deus, não ignore o que Deus está falando. Saia daqui com essa palavra na sua mente, no seu coração, e medite nela. Pode perguntar para o Espírito Santo não é só para mim não, é para cada um de nós. Foi ortogado a todos, lá em Pentecostes, Atos capítulo 2, então para todo mundo. Mas você tem que ter uma postura de, eu quero o Espírito de Deus na minha vida. Eu quero o Espírito do Senhor. Aqui, claramente, deixa escrito aqui, ó. Todos receberam o mesmo maná espiritual. O mesmo alimento sólido e o mesmo alimento líquido espiritual. Todos receberam isso em Moisés. Tipifica um Salvador, tipifica um tipo de Cristo de Salvador para aquele tempo. O versículo 6, essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más. Fica desejando coisa que não é a vontade de Deus, não fica buscando coisa que não é a vontade de Deus, não. Busca aquilo que é a vontade de Deus. Eles fizeram aquilo, cobiçaram o que estava em seus corações, foram mortos. Versículo 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou para se entregar à farra. Deus, dentro do arraial, esqueceram até que Deus existia. Se misturaram, avacalharam o negócio todo, beberam, aprontaram, fizeram. Deus estava lá, ninguém reverenciou. Deus não participou das festas deles, porque eram festas arregadas à confusão. Meu irmão, você precisa de adorar o Deus Espírito. Eu não preciso de ver Deus, eu preciso de sentir Deus, saber que o Senhor está na minha vida, saber que Cristo é meu Senhor e Salvador, e saber que o Espírito dele, o Consolador, que foi a promessa que vinha do alto, que chegou lá em Pentecostes, está em mim. Eu não preciso de uma coisa palpável para saber que Deus é Deus. Não. Eu não preciso de nada disso. Eles não participavam das coisas de Deus, não chamavam Deus para participar da festa, não falavam: Senhor, como é que a gente faz a festa do Senhor, como é que a gente faz as coisas? Não fizeram do seu jeito. A Bíblia diz que eles se entregaram à farra, bagunçou o negócio todo. Então é bom que a gente não faça assim. Porque se a gente fizer assim, aquele exemplo lá atrás vem sobre nós. Porque as maldições, segundo a palavra de Deus, elas nos perseguem e nos alcançam. Quando nós não temos o Senhor, quando nós não buscamos o Senhor. Então, quando eu quero materializar Deus, ou seja,
fazer ídolos, ter ídolos, idolatrar, Deus não gosta. Isso abomina o coração de Deus. E Ele não age com misericórdia. Ele mesmo fala que essas pessoas que praticam todas as coisas errôneas, contrárias à vontade dele, não entram no reino de Deus. Versículo 8. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Ninguém seguia Deus mais, estava nem aí, Lembra de Sansão? Escolhido de Deus, aquela força que ele tinha vinha de Deus, para defender o povo de Israel. O que ele fez? Caiu na farra, caiu na imoralidade, caiu na perversidade. Ele era um nazireu. O nazireu não podia tocar em corpo morto, não podia beber vinho, bebida nenhuma alcoólica, nada, ele não podia fazer nada. Ele era escolhido para isso. O que ele fez? Aí na sensualidade de Dalila, foi o fim dele. Foi o fim dele. Por um breve momento a sua força saiu dele. Deus era com ele. Mas ele já não via mais. É tanto que Deus era com ele, que ele lá na prisão, com os olhos furados, cego, ele orou ao Senhor mais uma vez. O cabelo dele estava crescendo já. Não era tão grande como era antes, mas já estava bem crescido. Quando ele orou lá, prostrou, numa postura de súplica, Senhor, que eu faça mais um ato para o Senhor. Mais um ato só que eu faço para o Senhor. Deus falou, então tá. Ele entrou no templo onde estavam todos reunidos, adorando a Baal, adorando aqueles deuses malucos que eles têm lá, que até muito crente se vacilar tem. E ele conseguiu derrubar as pilastras do templo. Mas ele morreu lá também. Era para ter terminado o ministério de Sansão ali? Não. Mas ele não buscou a Deus como devia, não consultou a Deus como devia, não fez como devia. Por isso aqui, ó, está o 23 mil lá. Quero carne, Deus. Chega de maná, esse maná do Senhor já está cansativo. Que é isso, maná todo dia? Tinha todas as proteínas, todos os carboidratos, tinha tudo. Com maná se fazia tudo. Pão, bolo, biscoito, se fazia de tudo. Mas isso é pouco. Isso é pouco. É pouco, irmão? O que Deus te dá está pouco? Você está entediado com as coisas que Deus te deu? E se Ele tirar? Você morre, né? Aí o tédio vai para a morte. Então muda a história. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém? Versículo 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Como é que é, Deus? Vai me dar nada não? Como é que é, Deus? O Senhor não vai aparecer não? Você é Deus mesmo de Israel, então faz brotar água, faz acontecer, faz isso, faz aquilo outro. Como é que é, Deus? Vai Deus à prova não, meu irmão. Se o Senhor for Deus mesmo e me der aqui, cai um raio aqui agora. O Senhor me der um saco de dinheiro aqui agora. O Senhor fizer um milagre aqui agora, eu acredito que o Senhor é Deus. Não prova Deus não, que Ele te tira você da terra. Prova Deus não. Senhor, eis-me aqui. Seja feito de acordo com a tua vontade e o teu querer. Postura de súplica, meu irmão. Postura de súplica. Me ajuda, Deus. Se o Senhor não for comigo, eu fico à mercê dos meus inimigos. Eu fico à mercê do inferno. Súplica, súplica. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Versículo 10. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Lembra lá quando saiu da presença de Deus, que Moisés falou, vai logo lá, que a praga já chegou lá. Aquele anjo que assistiu o Senhor, Deus falou para ele, vai lá, lança uma praga lá. Ele chegou lá e semeou a praga. Foram mortos pelo anjo destruidor. Meu irmão, quando você tem o Senhor, esse anjo guerreia a sua guerra.
Quando você tem o Senhor e clama e busca no Senhor, Ele manda o anjo da cura. Manda o anjo da cura. Manda o anjo da provisão. Manda o anjo do livramento. O Senhor age ao nosso favor. Aleluia. O Senhor move ao nosso favor. Amém? Versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Versículo 11, vou repetir. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Irmão, da agora para frente é os fins dos tempos. Da agora para frente, quem crê em Jesus a crer na volta dele, para levar o povo dele. Da agora para frente está chegando os fins dos tempos. Assim, versículo 12, aquele que julga estar firme, cuidado para que não caia. Não se ache, meu irmão, fique na dependência de Deus. Estou bem, estou tranquilo, não preciso de mais ninguém, quero ver ninguém, não preciso de mais ninguém, não preciso de igreja, não preciso buscar a Deus, não preciso tomar couro dentro da igreja, sabe? O anjo do Senhor está sentando, o bambu em nós, não precisa nada disso não, estou bem, estou satisfeito. Cuidado, para você não cair. E esse cair aqui, você não levanta nunca mais. Nunca mais. Assim, aquele, versículo 12, que julga estar firme, estar de pé, cuidado para que não caia. Versículo 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Não, é tão complicado a tentação que eu não consigo vencer. Não fala isso não, que Deus sapega você, meu irmão. Não sobreveio a vocês tentações que não fossem comuns aos homens. E Deus é fiel. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então não tem desculpa, né, meus irmãos? Não tem desculpa, não tem como falar assim, Deus não fez nada para mim, Deus não tem nada para mim, Deus não faz isso para mim, Deus não faz aquilo para mim. Não, Deus está fazendo. Hoje nós vamos ceiar pão e o suco de uva. É uma ceia instituída pelo Senhor, está aqui também em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Então, queridos, ali está estipulado para nós termos comunhão com o Senhor. Quando temos comunhão em Cristo, nós trazemos a memória dos feitos de Cristo, do amor do Senhor. Então não ignore essas coisas, todos esses relatos que foram deixados a nós, não ignore cada palavra, cada versículo que foi lido aqui, cada capítulo. Por quê, queridos? Porque eles se cumpriram, se cumprem e se cumprirão. Não ignore o justo juízo de Deus, que é os finais dos tempos, é o Apocalipse. Não ignore isso não, vai acontecer. Aí você fala, Senhor, que eu esteja com o Senhor antes disso, que quando Jesus voltar para buscar o seu povo, eu seja um deles. Permita eu ser um deles, Deus. Eu não quero ficar não quero sobrar para poder ver essas coisas não. Ao contrário, eu quero reinar com o Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu quero viver eternamente. Nós não fomos criados para morrer, nós somos criados para viver eternamente. Todos os que morreram em Cristo e todos que morreram aguardando a promessa no Antigo Testamento, todos eles vão ressuscitar primeiro. Todos eles vão ressuscitar primeiro. E depois que estiverem vivos, vão ser trasladados vivos, com o corpo glorificado. Amém? Isso é vida eterna, é isso que você tem que lutar. Viva com o que o Senhor te dá aqui, mas sempre vislumbrando o melhor, a vida eterna. Amém? Então que você, quando receber o seu suco de uva, o seu pão, você possa ficar de pé e adorar o Senhor, e nós juntos possamos ceiar, glorificando o nome do Senhor. Se você está em comunhão com a sua igreja, está em comunhão na igreja, está em comunhão na presença de Deus, coma o pão e beba do suco de uva. Simboliza o sangue e o corpo de Cristo. O texto é muito claro, queridos. Meus diáconos, por favor. 1 Coríntios